1h30, bastidores CNN de volta e vamos falar do imbróglio do ex, porque a Luísa Martins vem com a gente agora para contar que o parecer da Procuradoria-Geral da República sobre o ex pressiona o ministro Cássio Nunes Marques a arquivar as ações. Você mesmo explicou, né, Luísa? É um posicionamento extremamente importante, ele pode seguir ou não. Mas a partir do momento que a PGR disse que a decisão da primeira turma já foi tomada e é uma decisão de Suprema Corte, não teria por que levar por plenário. Exatamente, Uribe. Vamos lembrar que na decisão do ministro Nunes Marques, em que ele pediu essas manifestações, tanto para a Procuradoria-Geral da República quanto para a Advocacia-Geral da União, o ministro sinalizou ali que o ideal seria levar essa ação, essa discussão para uma análise do plenário da Corte, que é composto ali pelos 11 ministros do tribunal, diferentemente das turmas, que são colegiados menores, com 5 ministros cada. O presidente da Corte não participa das turmas, por isso que ficam 5 em cada um. Então, o ministro Nunes Marques havia dado essa sinalização de que entendia ser necessário levar a plenário, até pelo ineditismo da discussão. Isso porque o tipo de ação que foi ajuizada na Corte, tanto pelo Partido Novo quanto pelo Conselho Federal da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, foi uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. É um nome grande aí para um tipo de ação que questiona possíveis violações a preceitos fundamentais que são previstos ali na Constituição Federal de uma maneira bem ampla. E não se tinha registro até então do uso desse tipo de mecanismo para questionar uma decisão individual de um ministro da Corte, que no caso do ministro Alexandre de Moraes, a ordem de bloqueio do X em todo o Brasil, especialmente porque essa decisão já foi confirmada em colegiado, no caso, pela primeira turma do tribunal, que é a turma a qual o relator, ministro Alexandre, pertence. Diante disso, apesar de o ministro Cássio ter sinalizado que poderia levar isso a plenário, o parecer da Procuradoria-Geral da República coloca ali um pouco de pressão para que o ministro arquive de pronto essas ações, sem nem analisar o mérito, sem nem analisar se é o caso de desbloquear ou não o X no Brasil, ou se é o caso de revogar aquela previsão que o ministro Alexandre colocou de multas, a quem tenta usar aí algum tipo de tecnologia para driblar a decisão e acessar indevidamente a rede social. O procurador-geral, o Paulo Gonet Branco, ele colocou ali que se há uma insatisfação, digamos, contra uma decisão tomada pelo Supremo e referendada em colegiado, isso deve ser feito por meio de recursos formais no âmbito desse processo e não em uma ação independente, como fez tanto o Novo quanto o Conselho Federal da OAB. E que, portanto, não é porque a decisão foi da primeira turma que ela é menos válida. Ela é considerada uma resposta do Supremo, tanto quanto seria se a decisão tivesse sido tomada pelo plenário da Corte. Então, o que o Paulo Gonet pede é que Cássio negue seguimento à ação. Esse é um termo aí que é usado para quando, por motivos técnicos, uma ação não deve prosperar. E aí ela é arquivada sem nem analisar o mérito da discussão, que é o próprio bloqueio do X. Então, diante disso, o que Paulo Gonet diz a arguição de descumprimento de preceito fundamental, ela não serve, ela não cabe para questionar uma decisão individual de um ministro da Corte, tanto mais porque ela já foi confirmada em colegiado. Então, diante disso, há uma expectativa nos bastidores da Corte, isso eu pude conversar com algumas fontes que estão acompanhando esse caso de perto, de que o ministro Nunes Marques siga esse parecer da Procuradoria-Geral da República, negue seguimento à ação, e aí viria um outro passo, Uribe, uma outra etapa, que é o próprio Novo ou o Conselho Federal da OAB, que são os autores das ações, recorrerem deste arquivamento. E aí sim, em sede desses recursos, é que o ministro Nunes Marques poderia eventualmente submeter a discussão para o plenário. Mas há uma avaliação de que nesse primeiro momento, o primeiro despacho que o ministro Nunes Marques vai dar em relação a esse caso seria seguindo essa manifestação da PGR, negando o seguimento por motivos técnicos, por não haver essa previsão de usar uma ADPF para questionar uma decisão individual de ministro da Corte, assim como não cabe, por exemplo, habeas corpus contra uma decisão monocrática. Se por exemplo, algum ministro
dar uma ordem de prisão, por exemplo, a parte não pode impetrar um habeas corpus no Supremo que vai ser distribuído a outro relator para questionar essa outra decisão. A decisão do ministro é considerada soberana ali dentro do tribunal e especialmente se ela já tiver sido referendada, confirmada em alguma instância de colegiado, seja nas turmas ou no plenário. Então a tendência hoje é essa, o ministro Nunes Marques deve seguir esse parecer da PGR, negar seguimento a essa ação. E aí, o Novo ou a OAB podem impetrar recursos e aí seria uma outra avaliação do ministro para ver se de fato ele levaria a plenário, como ele já disse entender que é o melhor cenário diante da complexidade do caso.